Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje, então, na segunda-feira da 17ª semana, depois de Pentecostes, celebrando São Venceslau. Vejam um príncipe, um rei, piedosíssimo, ainda jovem, educado pelo avô, que lindo. Tantas situações assim hoje. Hoje, quando os avós também não estão pervertidos, porque hoje facilmente os avós também estão pervertidos, são às vezes a única referência que uma criança pode ter acerca da fé, da religião, do bem e de Deus. Mas, enfim. E de fato é isso, gente. Ainda a gente agora vê nas redes sociais certas assertivas que realmente o pessoal fica procurando tudo quanto é desculpa para iludir-se e não entender que se trata de uma contra-igreja, não só de um antipapa, e que é o falso profeta, mas de uma verdadeira anti-igreja, contra-igreja. Então, e nem se trata só de ficar disfarçando e rezando, enganando, coisa que um católico não pode fazer, enganando assim a Deus e ao povo, dizendo o nome do antipapa na missa, isto é, rezando a missa unacum, mas internamente, bem, nem vou dizer o que, internamente. Então, não se trata só disto, queridos, não se trata só disto. A contra-igreja, de fato, é feita por aqueles que estão unacum. Isso é um ponto importante. Estão unacum o antipapa Francisco, mas não só por dizer-lhe o nome na Santa Missa, mas por acompanhar com ele, ao menos impavidamente, toda a destruição do papado. Aí, quando eu digo do papado, eu implico especialmente Bento XVI, porque ele já papa. Porque já papa. Está vendo a destruição do papado e, e, e da igreja. A destruição do papado e da igreja. Então, a multidão dos cardeais, dos bispos, dos padres, dos leigos, estão, na verdade, em positivo conluio são eles todos também falsos profetas e anti-igreja, contra-igreja. São uma contra-igreja, destruindo a Santa Igreja Católica. Não, o pessoal quer se aferrar, dizer que não, é só lá Francisco, ou quando muito diz a sua cúria que é oprimida, então silencia, né? Mas nós aqui seguimos católicos, em comunhão com toda essa gente. Isto não é possível. Bem, eu já o disse e repito, não existe igreja dentro de igreja. Esse negócio de pensar, não, hoje existe duas igrejas, uma dentro da outra, isso não existe. A igreja distingue-se claramente de tudo o mais. A igreja distingue-se claramente de tudo o mais. Distingue-se pela sua doutrina, pela sua fé, pela sua moral. Distingue-se pelos seus costumes. Distingue-se, sim, pelos costumes, pela sua liturgia, que não anda atrás de Pachamama. Fazendo procissão. Distingue-se em tudo, em tudo. A igreja é absolutamente distinta. E saiu disto, já é contra a igreja, já está na obra de destruição da Igreja Católica. Pensem aqui no Brasil, esses bispos da CNBB, essa tal de CNBB, esses bispos da teologia da libertação, esses bispos comunistas,
Pense nos modernistas, aqueles que inventam e fazem tudo para, enfim, é uma palhaçada a liturgia em tantos lugares, não passa, é uma palhaçada. E tudo isto é ato de destruição da igreja. Produzido não pela Igreja Católica, mas pela contra-igreja. Não é só o Papa, são os fiéis que não querem, teimosamente não querem reconhecer o que está acontecendo. São os padres que medrosamente não querem se posicionar. São os bispos covardes que não tomam uma posição varonil diante de tudo isso. São todos eles compondo a contra-igreja. Não só assistindo à sua destruição, mas colaborando com essa destruição. Senão, pelo seu silêncio. Mas quer coisa mais destruidora do que o silêncio nesse momento? O silêncio que deixa a grande maioria do povo ser iludida por esse tipo de frasezinha, igreja dentro de igreja. Continuar sendo de igreja, apesar do Papa Francisco, querendo dizer com isso que deve continuar aí una com ele. E com esses padres e bispos que não se tomam posição. Não há pior arma contra a igreja que as contra a igreja usem do que justamente este silêncio criminoso. O silêncio criminoso daqueles que assistem passivamente à destruição do papado e da Santa Igreja. Algo inadmissível. Como eu digo, queridos, já não é mais 2, 3 meses, 2, 3 anos. São 7 anos, já estamos indo para completar o 8º. 7 anos de sistemática, maciça, incansável destruição do papado e da igreja. Mas não querer ver isto é criminoso. Ver silenciando é abominável. Abominável. Isso é um pecado que, e Bento XVI, tão excomungado quanto todos os outros. Eu não entendo porque o povo diz que quem reza una com Francisco está excomungado, e quando chega a Bento XVI dão aquelas risadinhas idiotas de mim. Tão excomungado quanto os outros, porque reza una com Francisco. E alguém dirá que não? Alguém dirá que não reza una com Francisco? Faz conluio na destruição do papado e da igreja. São excomungados, todos excomungados. Já o disse, eu o repito, para que não se esqueçam, para que não pensem que não se engane, e não se deixem enganar por essas frasezinhas idiotas que não levam em conta a realidade e a verdade, mas querem só enganar e levar ao engano, deixando as pessoas nesta contra-igreja, da qual se deve fugir, da qual se deve sair decididamente, voltar as costas a leigos, a padres, a bispos que teimam em continuar destruindo a Santa Igreja e o papado. Esta é a posição. Nem que se para isto e é o que acontece, nem que para isto a própria família se volte contra a gente. Nem que para isto sejamos, pela própria família, execrados. Não digo que assassinados, porque é mais difícil, mas relegados ao ostracismo, ao nada. Então, e com certeza isso acontecerá com quem fizer realmente a clara opção de não mais destruir a Santa Igreja, sequer com o seu silêncio culpável. Sequer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.